Eu sei que a gratidão é quase que um olhar poético para aquilo que passou. Eu sei que a gratidão, ela é como se fosse uma leitura feliz daquilo que a gente chama de passado. Mas eu vim a este lugar para lhes dizer, trazer uma palavra de desafio. Prepare-se para aquilo que Deus vai fazer em sua vida. Eu sei que os nossos olhos estão como que voltados para o que já aconteceu. Mas a gratidão agora dá as mãos à esperança. E com essa esperança eu quero olhar o que está por vir, acreditando que tudo o que vocês experimentaram até agora é tão somente o começo. Para entender essa realidade, eu quero convidar você à leitura do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. O capítulo é o capítulo 4. Os versos são os versos de 18 a 22. Assim está escrito na palavra do Senhor. Enquanto andava à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, também chamado Pedro, e André. Jogavam redes ao mar, pois viviam da pesca. Jesus lhes disse: sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de gente. No mesmo instante, deixaram as suas redes e o seguiram. Pouco adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago e João, consertando redes, num barco com o pai. Jesus os chamou e eles também o seguiram, de imediato, deixando para trás o barco e o pai. Provavelmente na sua infância você deve ter escutado a sua mãe dizer algo parecido, não é? Quando você for mãe, quando você tiver um filho, você finalmente vai compreender. O curioso, sabem, é que eu preciso reconhecer que os meus pais estavam certos. E à medida que envelheço, eu percebo que muitas coisas na vida só encontram sentido por aquilo que eu estou chamando de retrovisor da história. É impressionante porque às vezes a gente só valoriza depois de ter perdido. E aí então a gente põe a mão na cabeça e percebe às vezes até que era feliz, mas não conseguia perceber tamanha felicidade. Estou dizendo estas coisas e pode parecer estranho, mas vou mostrar-lhes por quê. Porque o texto sagrado que nós lemos, a julgar pelo texto, tão somente pelo texto, aquele parece ter sido o primeiro encontro de Jesus com André e Pedro, o primeiro encontro de Jesus com Tiago e João. Mas é assim que está escrito, vejam só, no versículo 18, enquanto andava à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos. Não lhe parece que o texto está como que sugerindo que aquela foi a primeira visão, foi o primeiro contato, foi o primeiro encontro? Se não for bastante, quando eu li o versículo 21, agora Jesus está não mais olhando para Pedro e André, está olhando para Tiago e João, e a Bíblia diz assim: pouco adiante, Jesus viu outros dois irmãos. E a minha sensação é de que Jesus está passando pelo mar da Galileia, caminhando pela beira do mar da Galileia, à vista daqueles homens, e inicia um diálogo desafiador. E o curioso é o que está escrito no versículo 20, que aquele primeiro par de irmãos, no mesmo instante, deixaram suas redes e o seguiram. E depois, no versículo 22, a história se repete. E eles também o seguiram de imediato. E esta referência tem a ver com Tiago e João. Isso parece surpreendente, não? Que Jesus tenha visto uma primeira vez aqueles 4 homens, tenha desafiado aqueles homens a deixarem tudo, para que pudessem então segui-lo, e isso aconteceu. Mas eu quero dizer, às vezes isso nos escapa, sabem? O Evangelho de João, lá no primeiro capítulo, nos versos de 35 e 42, até o versículo 42, ele registra um encontro anterior de Pedro e André com Jesus, não na região da Galileia, mas na região da Judeia. Eu vou tentar explicar. No versículo 35 do Evangelho de João, a Bíblia diz assim, que no dia seguinte, João, e aqui é o João Batista, estava novamente com 2 de seus discípulos. Portanto, notem, esses 2 que aqui estão sendo identificados eram discípulos de quem? De João Batista.
há uma segunda informação importantíssima. No versículo 36, aqueles que estavam com João Batista escutam uma declaração do profeta de Deus. Ele diz assim: quando viu Jesus passar, João Batista olhou para ele e declarou: vejam, é o Cordeiro de Deus. Então, vamos juntar as peças. Aqueles dois que ali estavam eram discípulos de João Batista e ouviram da boca de João Batista de que Jesus era o Cordeiro de Deus. Vou adiante. Veja o versículo 40, porque um dos dois é identificado no Evangelho de João. A Bíblia diz que André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram o que João tinha dito e seguiram Jesus. Então você consegue perceber que houve um encontro anterior, que aquele registro de Mateus 4 provavelmente não foi o primeiro encontro daqueles homens com Jesus. Veja o versículo 41, a Bíblia diz que André foi procurar seu irmão Simão e disse algo preciosíssimo para Simão Pedro. Diz o texto sagrado que André disse o seguinte: encontramos o Messias. Vou mais longe, é uma última informação, é o versículo 42. Há um encontro finalmente, não só de Jesus com André, mas de Jesus também com Pedro. E aí o texto diz: você é Simão, filho de João, mas será chamado Cefas, isto é, Pedro. O que é que eu quero dizer com isso? Não lhe chama a atenção? Será que ninguém para pensar o porquê aqueles homens saíram da região da Judeia e voltaram para a região da Galileia? Eu comecei a pensar porque depois de um primeiro encontro, depois de terem escutado da boca de João Batista de que Jesus era o Cordeiro de Deus, depois de terem identificado Jesus como Messias, o que é que aqueles dois estavam agora fazendo no mar da Galileia? Pescando. Eu comecei a pensar e aí me vem uma interrogação. A primeira resposta que me veio à mente, imediatamente: eu acho que Zebedeu chamou os dois. Eu acho que os pais desses pescadores disseram: olha, as coisas estão muito difíceis aqui na Galileia, venham para nos ajudar, parem com esta coisa de seguir João Batista e voltem para casa imediatamente. Depois me veio uma segunda resposta. Eu imaginei, talvez eles tenham dito assim: olha, já deu, foi bastante. Já tivemos a nossa experiência com João Batista, passamos todo esse tempo fora, quem sabe olharam um para o outro e disseram: olha, nós prometemos ao nosso pai que não iríamos passar muito tempo, chegou o momento de voltarmos para casa. E aí eu continuei a pensar: meu Deus, não há uma outra explicação? Me veio uma explicação. Lá na experiência da Judeia não houve um chamado. Jesus não olhou para Pedro e André e não disse aquilo que proferiu quando estava no mar da Galileia. Jesus não olhou para aqueles homens e disse: olha, sigam-me, que eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Mas meu coração ainda não tinha se aquietado. E sabe o que é que me veio à alma? Que talvez o registro de que João Batista tinha sido preso, e que acontece no versículo 12 do capítulo 4 de Mateus, que foi o primeiro texto que eu li, tenha provocado isso. Aqueles dois filhos de pescadores que estavam acompanhando João Batista, no momento em que João Batista foi preso, o que é que eles fizeram? Vamos voltar para casa. E aí eu comecei a pensar: meu Deus, que frustração dessa gente. De repente passaram todo aquele período fora de casa, acompanhando João Batista em suas pregações, no meio do deserto, e agora voltaram para casa, provavelmente olhando para os céus e perguntando: Senhor, Deus eterno, o que é que eu vou fazer agora da minha vida? Lembra-se o que foi que eu lhe disse há pouco? Que tem coisas que a gente só descobre o porquê, o para quê, o propósito, a gente só compreende pelo retrovisor da história. O tempo passou e aqueles pescadores agora estavam lá no mar da Galileia, e de repente quem aparece? Jesus, que eles haviam conhecido lá na região da Judeia, o mesmo Jesus que eles conheceram através do testemunho de João Batista, o mesmo Jesus que eles identificaram como o Messias. E agora algo surpreendente, eles são desafiados.
Eu vou lhes dizer uma coisa, entendam, Deus trabalha com processos. Sabe, aquele chamado de Deus que aconteceu lá na Galileia, estava sendo preparado já há muito tempo. O grande problema é que a gente não consegue compreender. E quem sabe a gente volta para a Galileia frustrado porque João Batista foi preso. Os nossos sonhos acabaram. Lembra-se do que eu lhe disse, que quanto mais eu envelheço, mais eu percebo que muita coisa na minha vida pessoal, eu só encontro explicação, compreensão pelo retrovisor da história. Talvez você hoje consiga compreender muitas coisas que passaram, muitas coisas que viveram, muitas experiências, algumas dolorosas, algumas extremamente felizes. Mas entenda, Deus trabalha com processos, Deus trabalha com sementes, Deus trabalha com desafios, e sinceramente eu tenho uma convicção de que Deus não desperdiça nenhuma de suas lágrimas, das minhas alegrias, dos meus acertos, das minhas derrotas. E a vida começa então a encontrar um significado, começa a encontrar algum sentido. E eu vou dizer-lhes mais, ninguém, absolutamente ninguém entra em nossas vidas sem que haja um propósito da parte de Deus. Os anos vividos na companhia de João Batista não foram anos de desperdício. Tudo quanto aconteceu na minha história e aconteceu na sua história, talvez você agora não esteja entendendo nada, porque há fases na minha vida pessoal e provavelmente na sua, em que nada parece fazer sentido. E a gente põe a mão na cabeça e diz, olha, João Batista foi preso, e agora? Sem perceber que tudo quanto estava acontecendo fazia parte de um plano silencioso de Deus, para que um dia, quando eu estivesse lá, pescando junto com meu pai, o Messias prometido, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, passasse por junto a mim, olhasse para mim e lhe dissesse, olha, prepare-se para aquilo que eu vou fazer na sua vida. Tem coisas que não me disseram quando eu me formei, e eu gostaria tanto de ter escutado. Sabem, deixa eu lhe dizer, é normal o frio na barriga, o medo do que virá, as expectativas em relação ao universo que se abre, ao fechamento de um ciclo. Deixa eu lhe dizer, é absolutamente normal. E eu me recordo, sabem, me permitam só contar parte da minha história pessoal. Não quero me colocar como referência absolutamente, mas eu vivi uma angústia tão grande, porque até o último momento eu não sabia o que ia acontecer comigo. Eu confesso que eu me esforcei muito ao longo do curso. No dia da minha formatura, eu fui o orador, eu fui laureado, mas eu não tinha nenhuma perspectiva do que iria acontecer no dia seguinte à minha formatura. E aquilo me machucava tanto, porque provavelmente vocês não têm colegas assim, mas eu tinha alguns colegas que não foram tão dedicados, não foram tão esforçados. E querem saber, aquelas criaturas tinham 1, 2, 3 opções, tinham convites, e eu, meu Deus do céu, que situação, que desespero. A minha esposa está sentada ali, e eu me lembro que muitas vezes ela olhava para mim e dizia, tenha calma, tenha paciência. E eu não sei se com você acontece o mesmo, quando a gente está assim ansioso, e alguém olha para mim, olha para você e diz assim, tenha paciência, o que é que acontece? A gente fica um pouco mais ainda ansioso. E querem saber o que aconteceu? O dia da minha formatura, terminei o discurso, sentei, me recebi alguns abraços, e lá estava um pastor e o vice-presidente de uma igreja. Eles me procuraram e me perguntaram, você já sabe para onde você vai começar o ministério? Eu digo, pronto, é Deus agora falando. E foi ali que eu comecei o meu primeiro ministério. E sabe o que é que eu percebi? É que às vezes Deus espera até o último instante, sabem? Eu tenho um amigo que ele diz que Deus, ele só paga a duplicata no dia do vencimento, na hora que o banco está fechando.
especialmente se o meu coração for ansioso, Deus vai me permitir viver situações assim. Por isso é que eu quero lhe dizer, se prepare para aquilo que Deus tem ainda para fazer na sua vida. Isso aqui é só o começo. E vou mais longe, sabem? Sabe o que é que eu observo nessa história? É que Deus, ele se move fora dos templos. Jesus Cristo está convidando os seus apóstolos, os seus primeiros discípulos, e ele faz isso fora do templo de Jerusalém. Não lhe parece estranho que ele vá procurar discípulos na beira da praia, pescadores? Eu tenho percebido, sabe, que Deus, ele usa aqueles que nós julgamos improváveis. Se eu fosse um consultor, eu conversaria com Jesus e diria: Senhor, esta não é uma boa escolha. Esses homens não estão familiarizados com a linguagem religiosa. Eles têm cheiro de peixe. Eles não estão acostumados com os livros santos. Eles não partilham das discussões dos grandes rabinos. Eu ia dizer: Jesus, convida qualquer um, menos Pedro. Ainda mais com esse temperamento que este homem tem. Isto não vai dar certo. Eu leio essa história, sabe? E eu não sei para você qual é o verso mais precioso. Para mim, é o versículo 19, que a Bíblia diz assim, que Jesus lhes disse: sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de gente. Agora, presta atenção. Presta atenção. Primeira palavra forte nesse texto: sigam-me. Jesus está estabelecendo que há um senhor e há um servo. Há um mestre e há um discípulo. Sabe qual é a nossa maior dificuldade? É que às vezes a gente inverte a ordem. E a gente pede que o Senhor siga os nossos passos. A gente já está lá na frente, agindo, tomando decisões, assinando contratos, fazendo planos, mas só depois é que a gente recorre à graça de Deus. E nesta hora a gente convida o Espírito Santo de Deus para tapar buracos que nós abrimos, consertar caminhos, consertar veredas, sabe, portas. Por quê? Porque nós nos antecipamos. Se você quer que Deus realize grandes coisas na sua vida, aprenda, Ele vai à frente, e a minha tarefa é tão somente segui-lo. Agora veja que há uma outra expressão extremamente forte nesse texto, nesse versículo 19, é quando a Bíblia diz assim: eu farei. Eu farei. Eu sei que você deve ter perguntado: meu Deus, o que é que eu vou fazer? E a gente começa, agora é para valer, não é? Não vai ter ninguém com você lá dentro do seu consultório. O que é que eu vou fazer? O curioso é que esse texto diz que Jesus olha para aqueles pescadores e diz o quê? Quem é que vai fazer? Quem é que vai fazer? Responda-me, é de verdade. Quem é que vai fazer segundo o texto sagrado? É Jesus quem faz. Nunca será você. Sempre será a mão de Deus. E finalmente há uma outra expressão maravilhosa ali. É quando eu leio a expressão que diz assim: pescadores de gente. Eu imagino eles conversando com Zebedeu, voltando para casa e conversando com o pai: pai, estamos indo embora. O que vocês vão fazer, menino? Jesus de Nazaré passou. E quem é Jesus de Nazaré? Aquele que nós contamos ao Senhor, que João Batista disse que era o Cordeiro de Deus, que nós identificamos como Messias. Sim, e vocês vão fazer o quê? Ele disse que nós vamos sair com ele para pescar gente. Gente, eu nunca vi ninguém pescar gente. Nossa família é família de pescadores. Gente não é pescada. Que história louca. Vocês vão viver de quê? Eles responderam: não sei. Como é que vocês vão se alimentar? Eu não tenho a menor ideia. Mas nós estamos seguindo. Você já imaginou? Jesus olha para aqueles pescadores e faz uma proposta de transformação. Ele diz: olha, a vida de vocês a partir daqui será completamente diferente. Por isso, deixe-me só lembrar a você o seguinte: não tenha medo de entregar seus planos e sonhos nas mãos de Deus. O Senhor sempre sabe o que é melhor.
E em caso de dúvida, aqui está o seu plano, o seu desejo. E aqui está o plano e o desejo de Deus. Solta isso e agarra isso. Porque Ele sempre sabe o que é melhor. Ah, mas Deus está interferindo nos meus planos. Não, Ele só está tomando conta daquilo que sempre foi dEle. Deus sabe o que está fazendo. Deus sempre sabe o que está fazendo. E aí vem uma grande surpresa. Versículo 20. No mesmo instante, o que é que eles fizeram? Deixaram as suas redes e o seguiram. O primeiro par de irmãos. Depois, no versículo 22, o segundo par de irmãos. Jesus os chamou e eles também o seguiram de imediato, e deixando para trás o barco e o pai. Consegue perceber o que é que o texto está dizendo? É que todo esse processo de transformação na vida daqueles homens começou a partir de uma decisão. É por isso que, de um lado, aparece ali iniciativa e milagre. De quem é sempre a iniciativa? De Deus. É Ele quem convida, é Ele quem chama, é Ele quem nos procura, é Ele quem nos ama primeiro. Quem é que realiza o milagre? Que transforma pescador de peixe em pescador de homens? É Deus. Agora, por outro lado, quem é que precisa tomar a decisão? Você? Eu. Quem é que precisa renunciar? O barco? As redes? Sou eu quem preciso fazê-lo. Quando essas duas realidades se encontram, a iniciativa de Deus e a decisão humana, quando essas duas realidades se encontram, um Deus que tem o poder de realizar milagres e um homem que está disposto a renunciar tudo em função da vontade de Deus, grandes coisas acontecem. Você já imaginou que já se passaram mais de 2000 anos e nós ainda estamos falando daqueles pescadores lá da Galileia? Se eles não tivessem dado este passo, certamente nós nunca saberíamos que na Galileia havia um homem chamado André, que era irmão do Simão, um outro que se chamava Tiago, que era irmão do João. André, Pedro, Tiago e João não seriam conhecidos de nenhum de nós. Mas quando um homem, quando uma mulher se coloca diante de Deus, permitindo que Deus realize a sua obra, aquilo que a gente constrói tem um impacto na eternidade. Vocês não vão, eu lamento dizer, eles ensinaram a vocês dentição, formação, extração, canal, eu não sei quantas coisas vocês estudaram, mas vocês não vão cuidar dos dentes. Vocês vão cuidar de pessoas. Eu me recordo de alguns momentos que eu levei meu filho ao dentista. E eu estou falando do meu mais novo, viu, que ele é autista. E eu vi as mãos de um profissional se tornaram como se fossem as mãos de um anjo de Deus, cuidando do meu menino. Quanta paciência! Sentá-lo numa cadeira não foi uma coisa tão simples assim. E ele corria de um lado para o outro dentro do consultório, e aquele homem não estava ali para cuidar dos dentes do meu filho. Quando a gente consegue enxergar isso, a gente percebe por que o Cristo, ele também se move fora dos templos. Porque de alguma forma o Senhor quer que o seu consultório seja uma extensão da graça dele sobre a vida daquelas pessoas que vocês vão cuidar. A minha missão aqui está, a de vocês lá dentro daquele consultório. O mesmo compromisso que eu preciso ter aqui, de servir ao meu Deus e servir as pessoas que estão à minha volta, precisam ser também os seus compromissos. Vou dizer mais, sabe, no dia que a gente descobrir isto, este mundo vai ter uma revolução absurda de valores, de princípios. Sabe, quando eu começar a me identificar, o que você é, e eu disser assim, eu sou cristão, mas eu me formei em odontologia. Eu sou cristão, mas eu me formei em direito. Eu sou cristão, mas eu me formei em pedagogia. No dia que a gente perceber que a nossa relação com Deus é o que de fato nos define, a vida vai ganhar um outro significado.
Por isso eu olho para vocês, sabe, com aquele sentimento de alegria, de contentamento. Conseguimos, eu vou lhes dizer, olha, isso ainda é pouco para aquilo que Deus vai realizar na vida de vocês. Deus tem muito ainda para realizar na vida. E observe, durante todo esse tempo eu não disse o que é que Deus vai fazer através de vocês. Não, é o que Deus vai fazer em cada um de nós. Está pronto para isso? Está pronto para isso? Está disposto a deixar as redes para trás, o barco, e seguir, tão somente seguir este Deus eterno, que nos convida e que olha para mim e para você e diz assim: eu farei, eu o farei. Eu quero orar por você, viu? E eu não vou pedir que Deus lhe dê riqueza, não vou pedir que Deus faça o seu consultório, o consultório mais frequentado, a sua agenda absurdamente lotada. Não. O que eu vou pedir é que a companhia de Deus nunca falte ao seu lado. Eu quero pedir somente aos formandos que fiquem de pé nesta hora, por favor, somente os formandos. Eu vou orar nesse instante e vou pedir a Deus pela vida de vocês. Pai querido, eu quero apresentar os teus filhos e filhas que estão de pé neste momento, certamente movidos por um profundo sentimento de gratidão em relação a tudo que o Senhor já fez na vida de cada um deles. Mas ao mesmo tempo, Senhor, os meus olhos já estão fitos, já estão focados lá no futuro, naquilo que o Senhor vai realizar através da vida de cada um desses e aquilo que o Senhor vai fazer na vida de cada um dos teus filhos, cada uma das tuas filhas. Que a tua bênção não falte, a tua companhia sempre presente, Pai. Que não falte a humildade, que não falte, Senhor, a gratidão, que não falte o reconhecimento daqueles que estiveram ao lado dos teus filhos e filhas ao longo de toda essa história. Abençoa-os, meu Deus. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém e amém.